Tratado dos vícios, vamos ler sobre a dissipação. A dissipação é filha da vaidade e da leveza, e o veneno do espírito e a morte da oração. Ela seca as fontes do recolhimento e as correntes sagradas dos favores divinos. A dissipação torna os espíritos vaidosos, frívolos e inconstantes, pois consiste numa cegueira culposa do entendimento e do coração. As almas dissipadas, dispersas, não têm assento, nem tranquilidade, nem paz, são envolvidas por um turbilhão do mundo, da imaginação e das falsas ilusões, e esta é a atmosfera em que vivem e respiram, começando cada vez mais com o seu contato pútrido. Com a dissipação, as forças do espírito ficam entorpecidas e enfraquecidas. Seu objetivo principal é destruir a vida interior e levar a alma ao pecado. A vida interna é destruída pelo atrito constante de coisas sensíveis e atraentes. A dispersão da alma, que é a dissipação, desperta a sensibilidade na alma com toda a sua comitiva de vícios, curiosidade, imaginação ilusória, frivolidade e muitas outras. Deixa a alma preguiçosa, amiga do conforto, da sensibilidade, da delicadeza, da suavidade, que são refratários da mortificação, que são contrários à mortificação, ao sacrifício, à penitência, ao trabalho e ao sacrifício. A alma dispersa vive no sensitivo, nos sentimentos, na sua sensibilidade, que a sempre acompanha. Inimigos terríveis são a sensualidade e a sensibilidade, e a dissipação sempre carrega consigo. A alma que deseja servir Jesus deve fugir de toda dissensão, dissipação, que é a ruína das almas. Na dissipação, o pecado se encontra como consequência natural, e com o pecado vem todos os males da alma e também do corpo. A dissipação vai contra a ordem, e tudo o que toca esta virtude é prejudicial e tem graves consequências. Onde reina a dissipação, Satanás reina. A dissipação é uma arma que Satanás usa com frutos para ele abundantes. É uma corrente impetuosa que arrasta milhares de corações. É um ímã que atrai almas para o mundo de todos os vícios. Não há nada que distancie mais o Espírito Santo da alma do que a dissipação. A imaginação existe não apenas nos sentidos do corpo, mas também nos da alma, e é mais prejudicial para a alma. É uma das principais armas que Satanás usa. Aquele que existe, direi, nos sentidos do corpo, conduz aquele que se aninha nos sentidos da alma, porque essas são as portas para os interiores. A dissipação causa estragos terríveis no mundo espiritual. É o inverno da alma que seca, tosta e congela tudo que toca. É a morte das religiões, porque onde aquela entra, são destruídas. A vida do espírito deve respirar muito longe da dissipação, numa atmosfera muito diferente, para não ser contaminada por um mal tão contagioso. As virtudes superiores diminuem com a dissipação, de uma forma que só Deus conhece. Este vício ainda conduz as almas fervorosas ao centro da tibieza e da indiferença. A alma que ama verdadeiramente a Deus não consente com isso. E se ela alguma vez cair nisso, será preenchida com imenso vazio e profundamente arrependido. Essa alma que ama a Deus, se for dispersada, chora sem consolo os efeitos da dissipação que tanto a deixou. Na oração, principalmente, a alma sente seu contato prejudicial e o gelo que gela o coração de forma tão glacial. Pelo menos o seu interior é recente em todos os seus aspectos por misericórdia. Busca misericórdia. Um dos principais instrumentos que Satanás usa para falsificar a piedade é a dissipação. Na recepção do sacramento eucarístico é onde mais a alma que ressente da devastação causada pela dissipação.
Quão longe dela está a lembrança e o fervor. A imaginação faz da alma o seu brinquedinho, o seu joguete, né? Pois é o grande palanque da dissipação do mal. A dissipação arranca mais almas dos braços de Jesus do que parece à primeira vista. Mais glória lhe é tirada do que o homem imagina. E este vício é tão geral que o mundo se encontra afogado nele. E almas aos milhares são afogadas dentro daquele mar. O grande mal é a dissipação, e o purgatório está cheio de almas dissipadas, dispersas de Deus, né? Quantos também, descendo pela encosta, escorregam até o terrível fogo do inferno. E este é um ponto ao qual dificilmente se dá atenção. E, no entanto, as almas afundam-se por ele na indiferença, na frieza e na tepidez. E não há quase ninguém que as detenha à beira de um abismo tão profundo, de um precipício tão horrível. Nenhuma atenção ou ênfase é dada a esse vício destrutivo que funciona para matar a alma, pelo menos em veneno, sendo que o número de almas que desmorona é assustador e profundamente triste, e os estragos imensuráveis que causa, sobretudo na vida espiritual. Dissipação horrível, quão odiado é por Deus. Quanto Deus ama o recolhimento e a solidão, tanto as odeia e abomina na dissipação. Pobres almas daquelas que se deixam levar pela dissipação terão que chorar muito para reparar os estragos de um mal tão grande. O fervor que procede nunca entra na alma dissipada do Espírito Santo, e isso eleva o coração do homem às portas da contemplação, e pela dissipação essas portas nunca mais se abrem para ela. Satanás torna a alma dissipada como um brinquedo vil, e a entretém com mil fantasias brilhantes, fazendo-a perder tempo precioso para merecer méritos. O remédio contra a dissipação é a ordem. Nela se encontra a justiça e o descanso, o recolhimento, a solidão e o silêncio são as ajudas mais poderosas para destruir a dissipação prejudicial. Feliz e mil vezes abençoada é a alma que vem rejeitar a dissipação, e mais ainda, aquela que nunca lhe permitiu entrar em seu coração. Ela não sabe, de que grande mal está se livrando. A dissipação é uma mãe que tem muitas filhas, cada uma mais nociva às almas, e abre as asas para longe, enchendo os corações de misérias e vícios. Então, aí tem a alma frívola aqui, que é muito importante também. Todos esses vícios são amigos. Então são ligados uns aos outros. Ah, mas por que você está falando de vícios? Se a nossa santidade aproveita de tudo. E a divina vontade se aproveita de tudo. Então a gente pode ser viciado, não tem problema. A gente pode ter misérias, fraquezas, que não tem problema. Olha, não é porque a gente descobriu que a santidade divina se aproveita das misérias, das situações que a gente sofre, que é por causa disso que nós vamos cair nos vícios e tudo bem, jogar fora as virtudes. Não é assim, tá? Uma coisa importante você entender, porque a gente lê o livro do céu, entende uma coisa, mas vê outras, né? Que Jesus disse. E ele quer honrar a divina vontade. Ele quer a divina vontade sendo honrada com almas que amam a Deus acima de si mesmas. E quem ama a Deus acima de si mesmo tem mais do que virtude. Tem muito mais do que virtude, né? O amor dessas almas é exagerado. E por ser exagerado, elas passam para as pessoas uma falta de virtude. Entendeu? Às vezes a gente passa para as pessoas um radicalismo, né? Um recolhimento até exagerado. A gente fica muito focado no livro do céu. Entendeu? A gente não tem equilíbrio. E assim, o equilíbrio é Deus quem dá pra gente. O equilíbrio é Deus que dá pra gente através dos seus atributos.
Então ele que equilibra através da divina vontade. Porque daí ele vai permitir circunstâncias, situações, para a gente poder ser equilibrado. Através da divina vontade. Ela é a nossa, poderosa que age, nos pedindo ordem, para a gente poder ler e entender. Se a gente não ler e entender esses escritos, não adianta nada. Então a gente tem que ter foco. E aí justamente a dissipação é uma das coisas que atrapalham a pessoa ter foco, para participar da live. A pessoa pensa, a live não é tão importante, a Aline já tá lá e fala mais que a boca. A Michelle já tá lá e fala bem. A Ruth já tá lá e fala ótimo. A Liliane também, quando vem, fala bem. Então eu não falo nada. Eu não consigo entender, não consigo refletir, não tive tempo nem de ler o trecho. E o celular, eu não posso mexer no celular na hora que eu tô fazendo e o trecho tá no celular. E não sei o que lá. E tudo isso são as desculpas da dissipação, que é a coisa que mais atinge os filhos da divina vontade. É o que mais atrapalha as pessoas da divina vontade, é a dissipação. Porque a pessoa, ela mesmo sendo amorosa com Deus, querendo que a divina vontade reine, ela se deixa levar por esses pensamentos. E aí ela não pensa que a presença dela lá, que qualquer coisa que ela disser, que veio no coração dela, que ela dando um testemunho do quanto essa semana foi maravilhoso o livro do céu, porque a live não é para falar só do trecho. A live também é para você dar um testemunho do que a divina vontade tem feito na sua vida. Os acontecimentos que às vezes pode até bater com o trecho, porque Jesus acaba fazendo você ter a luz para conectar ao trecho. Então você fala assim, olha, eu dedicada ao livro do céu, eu dedicado à divina vontade, fazendo as partilhas, lendo os escritos, eu percebi, que eu estou focado em coisas altíssimas, focado só nos entendimentos sobre a glória de Deus, e estou entendendo uma porção de coisas que antes eu não entendia do mistério espiritual, mas são coisas que as pessoas não se interessam. Mas vocês aqui se interessam e eu preciso falar. Entendeu? Então você tem que tentar ficar atento em tudo que Deus está falando com você durante a semana. Em todos os acontecimentos, Deus está se comunicando. As coisas que mais acontecem na divina vontade de conhecimento é sobre o mundo espiritual. A gente começa a entender, o que acontece no mundo espiritual. A gente tem que ficar, mas a dissipação faz você ler o livro e não prestar atenção no que o mundo espiritual ensina. Por exemplo, o que é o mundo espiritual? Sobre o inferno, sobre o purgatório, como que uma alma vai para o purgatório. Essas informações, para você entender o mundo, é muito importante. E eu sei muita coisa, Jesus, ele tem a minha total atenção. Quando ele fala com a Luísa sobre vários detalhes da vida das pessoas, que elas precisam se concentrar, no campo espiritual, em vários detalhes que a Luísa, pergunta para Jesus, ele responde, e nesses trechos ele fala muitas coisas sobre, a alma que vai para o purgatório. Por que vai para o purgatório? E assim você fica sabendo tudo sobre todas as circunstâncias que as almas estão apresentando. E quando você ouvir uma pessoa falando alguma coisa, você sabe o que ocupa a mente dela. E aí, você sabendo, você fica com Jesus, conversando com Ele. Nossa, se essa alma continuar fazendo isso, ela pode ir para o purgatório. E o purgatório é um lugar de pessoas que vão terminar de amar a Deus lá, porque aqui na terra ela só joga. Aqui na terra ela só quer saber de dinheiro. Aqui na terra ela vai para a igreja. Mas só que ela
né, só quer fazer obras, um ativismo, né, de construir, de arrumar a igreja, de consertar a igreja, de fazer barraca, de desmontar barraca, de fazer festa, de ajudar o padre no pastel. A vida dessa pessoa não é uma vida de virtude, mas sim de trabalho, ativismo. Vai lá fazer pastel todo final de semana. Nossa, é só isso que ela faz. Então, assim, a gente tem que se concentrar, entender tudo isso que Deus está tentando nos ensinar, para a gente poder morrer para essas coisas. Porque quem viver na vontade divina precisa ser um filho da divina vontade, precisa ser uma alma entregue a Deus, 100% a Deus. Ah, mas eu não vou mais fazer pastel, eu não sei, não sei o que lá. Olha, eu não estou falando que se você é assim, você não vai mais ajudar no final de semana, mas precisa saber o sentido de estar fazendo isso. Eu posso continuar trabalhando em qualquer pastoral da igreja, mas tudo que eu fizer vai se tornar atos na divina vontade, atos reparatórios para a glória de Deus. E eu vou estar lá sendo Jesus naquele ambiente. E como Jesus se comportaria trabalhando com as mulheres do pastel, trabalhando com os homens do pastel que fica no caixa, como que iria fazer os atendimentos das pessoas, como que iria ficar em silêncio observando todas as coisas e vendo uma brecha, uma oportunidade para falar da glória de Deus, para falar do quanto Deus precisa ser amado, né? Do amor de Deus. Como que você vai ter, né, coragem de abrir o seu coração e falar das coisas que você estuda na vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, a dor do coração de Jesus, que você pode falar com as pessoas em alguns momentos, né? Você está lá fritando o pastel naquele fogo quente, e aí você pensa, imagina como vai ser o inferno. Essas coisas ninguém pensa, mas você precisa pensar. Então, de repente, a pessoa que está fritando com você ali está em silêncio, vocês não estão falando nada. Começa a falar do inferno, do lago de fogo. Eu fico imaginando o final dos tempos, o Apocalipse, rezo, fico meditando sobre isso, pensando o que leva uma alma a preferir ir para o lago de fogo com os demônios, né? Aqui na terra, ela não amar a Deus, ela trocar Deus, né? Igual aconteceu ontem, eu fiquei assustada ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem. Uma mulher que era super, assim, ia no meu salão, eu era minha cliente, e ela cortava o cabelo de um jeito assim, bem arrumadinho, porque eu cortava o cabelo dela, e queria ficar assim, bem baixinho, bem arrumadinho o cabelo dela. Cabelo duro, né, de preto, não tem problema nenhum dizer isso. E ela queria que eu fizesse um trabalho, uma escova, alguma coisa, um produto que amaciasse o cabelo dela, né, para não machucar muito também o couro cabeludo, mas que ficasse arrumadinho. E ela andava com roupa de crente. Agora, Jesus, misericórdia, a mulher, eu vi ela tá com aquele cabelão enorme, sabe quando a pessoa deixa crescer o cabelão preto, enorme, fazendo uma caminhada com uma sainha curtinha, a mulher é velha, gente, mas com uma sainha rosa, curtinha, mostrando as pernas, e com um batonzão vermelho na boca, parecendo uma prostituta. Eu fiquei horrorizada de ver uma transformação de uma pessoa que era crente numa pessoa parecendo uma prostituta. Eu fiquei horrorizada, falei para Jesus, Senhor, misericórdia, Senhor Jesus, misericórdia. O que o mundo está transformando as pessoas? Como que as pessoas estão, né, se deixando levar por essa onda de promiscuidade? Elas gostar, né, de olhar no espelho e ver uma prostituta ao invés de ver uma pessoa ordenada, correta, bem vestida, bem arrumada, né? Para finalidade de adoração, para adorar a Deus em qualquer momento. E tá naquele jeito, vestida totalmente diferente depois de um tempo, né? Depois de anos. Está mais velha e se fazendo de nova, né? Vestindo-se como uma prostituta.
Eu fiquei assim horrorizada, e fiquei imaginando aonde que ela frequenta agora, pra onde que ela vai desse jeito. Ela não deve ir mais pra igreja, né? Misericórdia. Então assim, vocês veem como que acontece a dissipação da pessoa. Quando a imaginação da pessoa não é, né, viaja, é fantasiosa e viaja pro mundo, né, do que está sendo oferecido no mundo, assistindo e vendo a felicidade que a Santa Faustina falou, né? Ela viu as pessoas andando numa estrada, dançando, pulando, todas felizes, e no final um abismo, né? E elas caíam todos no abismo. É o que o mundo hoje é, mais do que nunca. E para ir para o céu, ela viu uma estradinha que não era nem estrada, era uma vereda no meio do mato, cheia de espinhos, e as pessoas andando de cabeça baixa, quase se arrastando, né? Tentando se livrar dos espinhos, chorando, mas não tinha como se livrar dos espinhos, todas machucadas, sangrando, né? Se apertando para conseguir passar por aquela estradinha tão estreitinha para chegar ao céu. Não muda, gente. A vida na divina vontade não muda. Não é porque a gente pode, que Deus, a santidade divina, né, passa por cima e atropela as virtudes, os vícios, as misérias, as fraquezas, não quer dizer que a gente não vai andar na mesma estradinha, né? Já disse para vocês, o martírio de dar a vontade humana para Deus é o maior martírio que existe. E a paz vem de você dar tudo para Deus. A paz vem e Deus quer dar os bens para a alma que vive na vontade divina, tá? Os bens da felicidade e da ordem. Eu falo para vocês, de tanto que eu amo a Deus, de tanto que eu oferto para Deus, a melhor, as primícias da minha vida, que eu não oferto misérias. As minhas misérias são do exagero do amor. Sabe, aquela pessoa que exagera, esse exagero se transforma em bens que Deus derrama na minha vida, porque transborda para o meu marido, para os meus filhos, toda a ordem e o amor que eu vivo, transborda. Então, esse transbordamento de luz faz com que todos vejam o bem de fazer as coisas bem feitas, né? Pensando em Deus, sempre Deus ter o seu posto na vida deles, né? Um posto importante. É muito sério a gente entender isso. Então, agora a pessoa que vive de qualquer jeito a santidade divina, né? Que não se apoia nesse amor, nessa entrega total, Jesus, ele não consegue deixar. É uma coisa natural, é a santidade da justiça. Se você dá tudo, Deus dá tudo. Se você dá menos, Deus dá menos. Aí você tem que conviver com a justiça. A justiça, dentro da divina vontade, é santificadora. Mas ela santifica por castigos. Ela castiga. Jesus fala no livro do céu. E desses castigos geram vida que você oferta. Você vai e conta o que está acontecendo com você. E esses castigos viram luz, né? Porque você está colocando tudo dentro da divina vontade. Mas você gostaria de ficar sempre tendo situações difíceis na sua casa? O demônio entrar na sua casa? Ter liberdade de agir na sua casa de alguma forma?
porque você deu alguma abertura para ele. Tem coisas que acontecem, né, que podem dar abertura para o demônio na vida das pessoas da sua casa, por causa de algum descuido que você não cuidou, de alguma coisa que você deixou passar. Aqui a gente está num grupo, que eu acabei de dizer não para Rosiana, pensa bem. Eu fiquei assim, numa situação difícil, mas eu fiz, porque ela não participa da live, não se esforça. Aí deixei claro para ela, falei assim, eu preciso de pessoas comprometidas com tudo, E é triste, é uma situação difícil. Mas eu falei pra ela, tudo que a gente estudar aqui eu vou colocar no YouTube, Você não vai ficar privado das coisas que tá aqui. É muito importante doar tudo que a gente tem. E aqui são pessoas que estão doando, são pessoas que estão comprometidas para essa doação. Claro que a gente respeita, a gente tem paciência, mas o que eu espero de vocês é mudança radical, colocando a divina vontade como a vida de vocês. Vocês acabaram nesse grupo de entrar numa comunidade mesmo. A gente vai ser uma comunidade de estudo, formação e vida. Porém, a vida de vocês vai mudar para poder estar, focados mesmo, num grupo de WhatsApp. As pessoas fora vão estranhar muito, não vão entender o quanto que você fica no celular. E você precisa saber explicar, a importância dessa missão, a importância dessa concentração. Fala para as pessoas que você não pode se dissipar dessa união, desse convívio com essas pessoas desse grupo do WhatsApp. Aí você explica para ele, mostra pro seu parente o vídeo que nós fazemos, que vai para o YouTube, a importância da nossa missão, que você falando alguma coisa iluminada, se você aprender e você falar alguma coisa iluminada, você vai, você está no YouTube, sendo formadora de almas. E que você deseja isso porque você quer a sua salvação, você quer a salvação das almas, não só a sua, mas a salvação do próprio esposo, dos filhos. Mostre para eles, não tenha vergonha de mostrar, para eles verem a importância do trabalho que a gente realiza. Fala para eles que tem muita gente fazendo vários trabalhos nesses tempos e tem gente que acha que é radicalismo, que não precisa mais. O mundo hoje está nas trevas. Explica para o seu esposo que o mundo hoje, está levando as pessoas a fazer o pecado, mesmo indo para a igreja. A pessoa está indo para a igreja e está largando o esposo, está trocando, está traindo o marido e está indo para a igreja. Que hoje a igreja, está permitindo, várias igrejas, tanto evangélicas como católica, está permitindo essas coisas. Que vai acontecer um sínodo na igreja católica, que está chegando, e que vai permitir o adultério. Não vai mais ver o adultério como pecado. Então mostra, e o homossexualismo também. Então mostra que está mudando para o mal, para o mal entrar. E aí você tem que lembrar que Nossa Senhora apareceu em La Salete, apareceu em Fátima. Explicar para o seu esposo, a Nossa Senhora apareceu e avisou. Ela apareceu para o Padre Gobi, que é um padre que fala tudo para a sua família. Conta tudo que está acontecendo. Que a Nossa Senhora apareceu avisando o que ia acontecer com a igreja. Que os padres, o Padre Paulo Ricardo, mostra o vídeo do Padre Paulo Ricardo nervoso, falando do que está acontecendo, para ele ver as homilias do Padre Paulo Ricardo, onde todo dia o Padre Paulo Ricardo denuncia o ateísmo, o que os padres estão vivendo. Vários vídeos aí que o Padre Paulo Ricardo explica, Então, assim, você tem que avisar as pessoas próximas de você que você não quer viver isso, que você é católica, não vai sair da igreja, não vai ficar falando mal de ninguém, mas que você vai ficar reparando o coração de Jesus.
que você vai ficar meditando a vida de Jesus, as dores de Jesus, numa comunidade, junto com outras pessoas, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, é onde 2 ou mais estão reunidos, Deus está no meio de nós. Fale para o seu marido, fale para os seus filhos, que você não obriga eles a participar, né? Mas que se eles quiserem ouvir, tem um canal no YouTube para eles se inscrever, para eles ver de vez em quando. E não ficar assustado com o que a gente fala, porque são coisas muito profundas das dores de Jesus, que Jesus está muito triste com tudo que está acontecendo no mundo, né? E hoje tem pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho. Está acontecendo todo tipo de coisa. As notícias estão terríveis, muito grave, né? Teve um ladrão que entrou na farmácia para roubar, não dinheiro, mas para assaltar e roubar remédio. O ladrão entrou na farmácia armado, pedindo remédio, querendo o remédio que a família dele, a pessoa que precisa, toma. Então, vocês veem como que está agora as coisas. O que está acontecendo vai piorar mais e mais, mais e mais. O aborto está para ser aprovado, é uma maldição para o país. Os demônios vão ser soltos no Brasil quando o aborto estiver aprovado. Os demônios vão poder andar fazendo todo tipo de estrago nas almas, que traz a culpa, ele traz o remorso para essas mães que cometem o aborto e elas não ficam bem, elas ficam sendo amaldiçoadas e o Brasil fica amaldiçoado, o governo do Brasil fica amaldiçoado e tudo dá errado, muita miséria, né? Todo tipo de acordo internacional falha, a traição, né, dos outros países em direção ao Brasil, né, e muito desemprego, muita fome, muita miséria começa a acontecer no Brasil por causa das maldições dadas pelos pecados cometidos. Então, se a gente não explicar essas coisas para as pessoas, é muito sério, muito importante explicar. Eu vou ler outro aqui que é muito importante, né? Tem vários aqui que tem a ver com a dissipação, a imaginação. A imaginação é um presente de Deus para a alma. Muitas vezes, porém, bagunçada ou corrompida, ela é por Satanás. É a grande alavanca com a qual se movem todas as fontes das paixões desordenadas. A imaginação adulterada é filha de Satanás. É onde ele faz forjar as 1000 combinações de ciúme, rancor, ódio, traições e outros vícios contra o próximo, contra si mesmo e até contra Deus. O capital e poderoso inimigo das mulheres é a imaginação. Ela sempre teve como ofício exagerar exageradamente os defeitos e as ações dos outros, em prol do mal e do mal a si mesmo e aos outros. A imaginação, movida pela paixão, interpreta os atos e as palavras mais inocentes e simples, de forma tortuosa e até iníqua. A imaginação é um mar, onde as tempestades sempre assolam, não na superfície que parece calma, com a camada hipócrita da tranquilidade, mas com seu fundo. Ali quebram as ondas de 1000 paixões conflitantes, travam-se lutas terríveis de pensamentos exagerados e não certos, deixando o coração dilacerado e dolorido. A imaginação é um terrível redemoinho, que levantando terríveis nuvens de poeira nas profundezas da alma, obscurece a razão do homem. A imaginação é o centro indisciplinado, onde os menores pensamentos do coração tomam corpo e formas gigantescas. É um vulcão a imaginação, sempre em ebulição. E embora nada apareça do lado de fora, internamente a alma explode e é dilacerada pela guerra de 1000 paixões conflitantes e lutas cruéis. A imaginação traz à face a alma febril e delirante e a torna miserável sem razão para ser assim. A arma mais poderosa de Satanás no homem é a imaginação. Ele lida com isso com muita habilidade, como lhe agrada, colhendo frutos abundantes para si. A alma que corajosamente não dominar este grande inimigo da imaginação será feliz e viverá uma vida. A alma que corajosamente não dominar este grande inimigo da imaginação, né? Eu acho que será infeliz, na verdade. É escrito feliz aqui, mas não é a felicidade verdadeira, né?
e viverá uma vida de inferno na terra. Então é infeliz, colocando também em risco a sua salvação eterna. Há almas que vivem da imaginação, desgraçados. Eles nunca compreenderão a vida do Espírito, e sua vida será vã e desaparecerão como fumaça. A imaginação viva e impetuosa, que vive sem restrições, opõe-se totalmente à vida espiritual. A alma que quiser entrar nela deve dominá-la, mantê-la sob controle, cortá-la a cada passo e pela raiz, sem prestar atenção à sua bajulação sedutora, nem seus rugidos estrondosos, até que conseguiu derrubar seu reinado, plantando em seu lugar as belas virtudes da serenidade, do descanso, da ordem e da paz. Inúmeros males vêm da imaginação. É um campo de redes onde Satanás prendeu milhões de almas. No mundo e nas religiões, ela tem o seu reinado. No dia em que essa desordem no homem desaparecesse, os santos se multiplicariam. A grande barreira que impede a vida sobrenatural nas almas e que impede as comunicações divinas é a da imaginação. Este potro, desenfreado da imaginação, vive à vontade nas almas. Quase ninguém o amarrando e impedindo sua carreira. Existem poucas almas que guerreiam contra esta formidável serpente que introduz o seu veneno pela menor brecha, e é por isso que há tão pouca santidade no mundo. Satanás envolve muito astuciosamente as mulheres, principalmente na imaginação, e com prismas de diversas cores, no mínimo as entretém. A imaginação é uma luneta dupla e com diferentes lentes e cores. É uma luneta dupla com diferentes lentes e cores, pelas quais Satanás os faz olhar para as almas paisagens alteradas à vontade. O brinquedo de Satanás é a imaginação, e com ela ele lhe diverte sua astúcia. Seu grande golpe é tirar a paz das almas, por isso deu a imaginação. Usa da imaginação. É a arma com a qual ele faz guerra às almas, seguindo-os, sem que eles saibam que estão correndo atrás dele, no monitoramento dele. Infame Satanás, eu vou destruir você. As torres de escrúpulos que ele levanta na imaginação são inúmeros. As paixões secretas que ele desperta nela são quase infinitas. Os vícios coloridos com que veste os vícios, com a matiz da imaginação, a escuridão com que apresenta os feitos e ditos do próximo, a alma infeliz da qual faz presa, e as mil maneiras cambiantes que o instrumento da imaginação utiliza em detrimento do homem, só eu conheço e conto e meço. O ninho das maquinações de Satanás é a imaginação da alma. Lá a ação ele elabora, em todo o seu sabor, os danos às almas e as redes de inúmeros tipos com os quais ele as pesca. O anzol de Satanás é a imaginação, e com ela ele pesca, e não se tem ideia do tipo e do número de vítimas com as quais ele enche suas redes por esse meio. No campo da imaginação, Satanás semeia todos os males e vícios, e ali eles germinam, nascem, crescem e se estabelecem. Maldito seja este campo em que vive o homem secretamente, envolvido em sua própria mente, respirando os miasmas mortais de seus pântanos. Ali, nas trevas de sua imaginação, o homem tem traçados os planos de mil vícios desastrosos e depravados. Ali se sussurra secretamente e fere o próximo com as mais terríveis calúnias. E Satanás atiça o fogo dos apetites desenfreados, do ódio, do ciúme e da inveja. E outras paixões piores, que mais tarde explodirão no exterior, e sempre me ofenderam de qualquer maneira. O remédio contra um mal tão grande é o autocontrole, a firmeza, a energia e a inspiração. Não é tão fácil derrubar um inimigo tão gigantesco como a imaginação, mas a graça de Deus chega, ajudada pelo trabalho duro da alma, para alcançar. Num dia, um monarca é derrubado do seu trono pela imaginação. E é preciso lutar até a espada com o próprio julgamento e com a corrente impetuosa da imaginação, contra a corrente impetuosa da imaginação que arrasta a alma para sua perdição. Alerta, alerta, porque esta capital inimiga traidora não é conhecida nem temida, sendo tão grandes os males que causa nas almas. No campo das ilusões espirituais, a imaginação
tem seu trono especial. Ali Satanás fica satisfeito com seus enganos e traições. O orgulho é o braço direito da imaginação e neste campo mostra seu poder. A imaginação, especialmente a feminina, causa males terríveis neste campo das ilusões espirituais. Muitas vidas que parecem sobrenaturais e santas são dirigidas por Satanás, que toma a imaginação como modelo. Acima de tudo, em matéria de visões e revelações. Surgem até seitas por causa, das imaginações que Satanás manda para a alma e a pessoa pensa que são visões e revelações. Acima de tudo, em matéria de visões e revelações, a imaginação presta-se muito a grandes e infelizes enganos, seduzidos por Satanás transformando em anjos de luz. Muitos erros e heresias são registrados sobre o assunto, especialmente nas comunidades religiosas. E aí são geralmente mais frequentes, porque gravitam especialmente no círculo espiritual da imaginação. A Santa Teresa d'Ávila falava que era louca da casa, a imaginação. Essas ilusões produzidas pela imaginação levam inevitavelmente ao orgulho, porque os enganos de Satanás sempre levam a isso. Este é o meio pelo qual as ilusões diabólicas são descobertas, porque com mais ou menos camadas de fingimento, com a perfeita delicadeza espiritual dos vícios, sempre se descobre a imaginação, o instrumento e o carrasco do coração da mulher. E do homem também, gente. Isso aqui ele está falando da mulher, mas acho que o homem mais do que nunca também está muito viciado nisso. Porque ao mesmo tempo engana, fazendo dela seu brinquedo e apunhalada com a adaga venenosa de mil males e sofrimentos nocivos. Clareza de consciência, simplicidade, franqueza e sinceridade são os remédios para cortar as imaginações que Satanás suscita no espírito, enchendo a alma de ilusões e falsidades. Porque Jesus está falando aqui para mim, que ele falou para ela mais da mulher, mas agora, na época que nós estamos, o homem ele se tornou muito feminado, até na imaginação. E o homem, hoje, ele fica muito ocioso. Então, homens ociosos, aposentadas, trabalham muito nesse campo da imaginação. Deviam ser anciãos, cheios de sabedoria, e hoje são pessoas que muitas vezes estão fazendo as piores loucuras, as coisas mais idiotas, muitas vezes está sendo feito por idosos. Por causa que falta hoje, a vida interior verdadeira da alma, uma vida realmente regada, como eu falei dessa mulher. Ela já é uma idosa praticamente, e está lá vestida como uma prostituta. E tem muitas mulheres idosas que estão indo nessa direção, fazendo várias coisas estéticas, querendo ficar novas, se confundir com as menininhas, indo para programas de televisão. Você vê os programas de televisão cheios de mulheres idosas, todas vestidas como prostitutas mesmo. E assim você vê. E estão lá pulando, dançando, cantando, batendo palma para as pessoas lá. E são elas, as que mais participam desses programas de auditório, são as aposentadas, que têm tempo para isso, Feliz da alma, que sabe mandar e afastar a imaginação, embora. Levará meio caminho do céu. Portanto, não há nada que impeça tanto a prática das virtudes quanto a imaginação desenfreada, quem saber amarrar, dominar e cortar é uma grande virtude, mas para isso é necessário outras virtudes, como a humildade, autocontrole, autodesprezo, renúncia, obediência, sujeição, inspiração, trabalho, paciência e constância. Somente com essas armas poderosas ela poderá derrubar e matar a imaginação. Então, gente, tem outros aqui importantes, que a gente tem que estudar, outros vícios aqui graves, mas é muito grave que a gente está aprendendo. Deixa eu ver aqui o texto que a gente estava lendo.